A palavra do Senhor. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amém? Podem se sentar, viu? Amém, aprendi. Fiquem à vontade, podem se sentar e a gente vai estar nessa noite, em nome de Jesus, estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor Jesus trouxe no nosso coração. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje nessa noite sobre esse tema da reconciliação. A reconciliação, ela é uma necessidade imperativa. Ou seja, essa doutrina da reconciliação é um mandamento de Deus. Deus, porque Deus, ele é uma fonte de vida e nada nesse mundo, nada nessa vida vai nos satisfazer, meu irmão, a não ser a presença de Deus. Isso a gente percebe quando nós ainda no mundo, antes da nossa conversão, a gente vê que tem uma angústia dentro de nós, tem uma procura dentro de nós, onde nós vemos que as pessoas procuram nos vícios, procuram na bebida, procuram uma justificativa para aquele vazio que ela tem dentro dela e ela não vai encontrar, porque é a falta de Deus. É a falta da presença de Deus. É o nosso espírito clamando pelo nosso Deus. É o nosso espírito gemendo, querendo Deus. E as pessoas ainda por não terem esse comprometimento, não terem as suas vidas transformadas em Cristo Jesus, ela anda buscando essa satisfação e ela não vai encontrar, porque Deus não está nessas coisas. Mas há entre nós uma barreira. Entre nós e Deus existe uma barreira. Que barreira é essa? O pecado. O pecado. Nós vamos estar vendo isso em Gênesis, lá no início, na criação, quando Deus cria o homem. Quando Deus, na criação, ele cria o homem e ele dá uma ordenança ao homem, para que o homem, ele fala do jardim, ele mostra as plantas, as árvores com seus frutos, e ele diz para o homem o seguinte: do fruto dessa árvore X você não pode comer. Isso você vai encontrar lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, onde nós encontramos essa ordenança da parte de Deus. É no momento que o pecado entra e faz a separação. É sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Por quê? Porque quando Deus dá ordem para o homem, ele mostra as árvores, ele diz: olha, de todas as árvores você pode comer, mas dessa daqui, da ciência do bem e do mal, você não comerá, porque no dia em que você comer, morrerá. Essa morte que Deus fala ali é a separação. E o que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus. O homem, nós hoje, fruto dessa criação, a humanidade, ele desobedeceu a Deus. E com a desobediência houve a separação, que é a morte. Quando Deus fala essa morte, houve essa separação. Meu Pai, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos trazer a palavra aqui. Você abre a sua Bíblia brevemente no livro de Romanos, no capítulo 5,
volta aqui um pouquinho, no livro de Romanos, no capítulo 5, Paulo vai falar dessa mensagem de uma forma bem maravilhosa. Ele traz um esclarecimento sobre esse tema, dessa separação. Olha o que ele diz no capítulo 5, no versículo 12. Olha o que Paulo diz referente a isso. Ele diz, olha, amém? Pode ler? Capítulo 5, versículo 12 de Romanos, olha o que Paulo diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse um homem é quem? O Adão. E pelo pecado a morte é a separação. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Com essa mensagem, nesse versículo, Paulo traz um esclarecimento bem legal sobre isso, mostrando que o pecado entra com o erro de Adão, o pecado entra e faz a separação. E no Romanos 3:23 ele diz que todos pecaram. Por quê? Porque passou a todos. Isso significa que toda a humanidade, todos que nasceram hoje, as criancinhas que nasceram hoje, estão separadas de Deus por causa do pecado. Esse pecado que o homem, muitas das vezes, as pessoas, elas não entendem. Por quê? Porque elas não cometeram nada que aos olhos dela não a separasse de Deus, digamos assim. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cometi isso, eu não cometi aquilo, eu sou um bom chefe de família, um bom pai, uma boa mãe. Então que pecado é esse? Esse pecado separou toda a humanidade de Deus. Isaías 59, 1 e 2, ele diz assim: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa atender, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus, o motivo pelo qual todos os seres humanos necessitam da reconciliação. No início da criação, Adão tinha uma intimidade plena com Deus. A palavra de Deus diz que Deus vinha na virada do dia e tinha com Adão, até que Adão peca e essa separação acontece. E por causa desse pecado, dessa separação, toda a humanidade foi atingida. Todos nós hoje. Romanos, ainda no 3, ele vai dizer que não tem um justo, um sequer. Olha, meu irmão, a nossa condição diante de Deus. Deus criou o homem, de fato Deus criou o homem. Mas o homem pecou, também de fato o homem pecou. E causou essa separação do homem para com Deus. Então vamos ver aqui no capítulo 5, voltando aqui no nosso Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, porque esse texto, ele trata dessa matéria, trazendo para nós uma lição assim preciosa, do consolo para a nossa alma, da salvação para a nossa vida. Deus é o nosso resgatador, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos resgatar a cada um de nós. Ele nos ama. Ele tem a iniciativa de todas as coisas para a nossa vida. Nós é que somos os opressores, nós é que somos os pecadores e necessitamos da reconciliação para com o nosso Deus. Vamos dar uma caminhada um pouquinho nesses versículos para a gente entender aqui um pouco do que Deus está tratando conosco nessa noite. No capítulo 5, versículo 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, não há nenhuma pessoa, por melhor que ela seja, por mais virtuosa que ela seja, por mais religiosa que ela seja, não há nenhuma pessoa que possa dizer: eu não tenho culpa,
Não há nenhuma pessoa que possa dizer, eu não sou um transgressor. Porque a própria palavra já vem mostrando que todos nós já nascemos dentro dessa essência pecaminosa. Por isso que eu já comecei dizendo que uma criança que nasce hoje, ela nasce separada de Deus por causa do pecado. Ah, mas irmã, ela é uma criança agora, mas ela vai crescer, daqui a pouquinho ela terá o entendimento. Ela é separada de Deus, ela precisa ter um encontro com Jesus para que ela venha ter uma vida com Deus. Todos nós, todos os seres humanos. Eu te pergunto, você é um ser humano? Então é a sua história. Sempre que eu tenho uma oportunidade para a glória de Deus, sabe, eu busco tentar trazer de uma forma que a gente possa entender que essa é a nossa história. Nós, seres humanos, nós temos uma mania de querer pegar aquilo que não nos agrada e jogar e dizer, não, é para o outro. Não é para o outro, é para mim. Eu sou ser humano, você é ser humano, então essa é a minha história e essa é a sua história. Então todos nós necessitamos da reconciliação com o nosso Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 diz a palavra do Senhor. Não há um justo, não há um sequer. A palavra é clara nisso. E a palavra de Deus é maravilhosa, que ela vem trazendo esses esclarecimentos e podendo nos dar um grande entendimento para a gente entender que a palavra é de Deus e não nossa. E nós vamos também aqui ver aqui na reconciliação que a iniciativa, ela é de Deus. É um outro ponto que nós vamos estar vendo. A iniciativa, minha irmã, ela não é nossa. A iniciativa é minha. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Você não pode fazer nada por você mesmo. E a gente vai ver que essa iniciativa, ela parte de Deus, mas que nós, de alguma forma, nós temos nessa essência pecaminosa, esse desejo para as coisas do mundo. Uma certa vez, Jesus, em João 6, quando ali na multiplicação dos pães, ele tem uma questão lá da multiplicação, e depois o povo vem atrás dele, querendo, buscando, e ele deixa uma frase bem esclarecedora, quando ele diz para o povo, vocês vêm a mim, não é por causa de mim, vocês vêm a mim pelo pão, vocês vêm a mim pelo que eu posso dar para vocês. Ou seja, as pessoas iam pelos milagres e não por Cristo Jesus, pelo que ele era, mas pelo que ele podia dar. Hoje nós vemos muito disso. As pessoas vão pelo que pode dar, pela casa, pelo carro, mas não por Cristo, para ter uma vida real com Cristo. Também ali em Mateus 23, quando ele vai falar, ele está ali censurando os escribas e fariseus. Essa mensagem, ela me queima no meu coração. Quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te são enviados. Quantas vezes, ele diz, Jesus diz para o povo, meu irmão, quantas vezes eu quis te abraçar, assim como a galinha, acolhe os pintinhos debaixo das suas asas e tu não quisestes. Meu irmão, às vezes a gente está com o nosso coração endurecido, porque o Senhor Jesus está vindo, está se apresentando, está falando, Ele quer, a iniciativa é dele, mas nós estamos com o nosso coração endurecido. Então nós vimos um pouco da necessidade da reconciliação, o pecado separou, vimos um pouco também do autor, quem é o autor, que é o próprio Deus e a iniciativa é dele. E nós vamos ver um pouco também agora sobre o agente da reconciliação, Essa reconciliação aqui, ó, ele significa, ele diz aqui assim, ó, que aqui abre a tua Bíblia, no 5:20. Aqui, ó. De sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos nós também da parte de Cristo, que nos reconciliou com Ele. Então, Deus é o autor
A necessidade é nossa e Jesus, ele é o agente dessa reconciliação. Jesus, ele é a ponte que liga. Jesus, ele é o caminho que vai nos levar. Jesus, ele é a porta, é ele que é o caminho, que trajetória que vai nos levar ao Pai. Ele é o agente da nossa reconciliação. Louvado seja o santo nome do Senhor. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, meu irmão, ele é esse agente, ele é esse caminho. Ele morreu na cruz, ele foi até a morte de cruz, para que nós, em nome de Jesus, não ficássemos separados de Deus. Para que nós, em nome de Jesus, fôssemos reconciliados com o Pai. Ele é o caminho que vai nos levar. Em João 10,9, ele ainda diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará a pastagem. Ele é o agente da nossa reconciliação. Veja aqui no versículo 18 e 19. A gente vê que essa iniciativa é de Deus. E que a salvação, ela é uma obra exclusiva, soberana e única de Deus. E é Jesus, Ele é o único caminho, não existe outro. Não tem como nós termos uma vida com Deus se não for através de Jesus. Todos nós estávamos separados de Deus. Todos nós, pecadores, necessitando desse Deus maravilhoso que transforma a nossa vida. Não existe vida sem Cristo Jesus. Ele é essa ponte. E para isso, então, tem uma pergunta. Se Jesus teve que morrer, porque ele teve que morrer, irmão. Existia a morte, ela separa o homem de Deus. É o pecado. E a única forma de poder vencer o pecado era com a morte. Alguém tinha que morrer. Então entra aqui a pergunta: por que Jesus teve que morrer? Obrigada. Por que Jesus teve que morrer? Tem uma pergunta. Ele teve que morrer. Ele teve que ir até a cruz por amor da nossa vida. E por que que isso aconteceu? Deus não poderia ter feito diferente? Poderia. Deus poderia ter feito diferente. Mas por que que ele teve que ser cuspido, humilhado, zombado, pregado numa cruz? Sabe por quê, meu irmão? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Antigamente, se matava os cordeiros. Na época do Velho Testamento, havia o sacrifício do cordeiro para a remissão dos pecados. E Jesus Cristo, ele é o cordeiro pascual de Deus. Uma certa vez, João Batista vê Jesus passando, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse sim cuspido, humilhado, ultrajado, sofrendo, passando. A palavra diz como um cordeiro mudo e não matadouro. Por quê? Porque ele estava carregando o meu pecado. Porque ele estava carregando o seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque esse era o meu caminho, esse era o seu caminho. Nós queríamos morrer, nós que estávamos separados, nós que éramos os ofensores. E Deus, através do seu Filho Jesus, com a entrega do seu Filho Jesus, chegando João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de Jesus é que nós somos reconciliados ao Pai. Não existe outro caminho, né? E o salário é isso, é morte. E Deus olha
e ele não encontra ninguém. Não tem ninguém nessa terra, porque todos nós somos da descendência de Adão, todos nós somos pecadores. E o que ele faz? Ele faz o maior de todas as obras que um homem poderia fazer, que um Deus todo-poderoso poderia fazer, é entregar o seu filho, fazer do seu filho um homem, para que ele pudesse vir sobre a face dessa terra e nos religar ao Pai. Aleluia, aleluia. Só um Deus de amor. Eu fico imaginando Deus olhando para nós e vendo a nossa pequenez, e vendo a nossa fragilidade, e vendo a nossa necessidade, e olhando e dizendo: filho, vai. Eu vou, Pai. O salário do pecado é a morte. Nós não tínhamos como pagar. A dívida era impagável. A dívida era uma dívida impagável, porque o salário é a morte. Então como que nós iríamos pagar? Eu não tinha como pagar, você não tinha como pagar. E Jesus pega a nossa conta, da nossa dívida, e Ele bota na conta do Filho dele. Meu Deus do céu. Meu irmão, Deus quer que você seja reconciliado com Ele. Deus quer que você se aproxime dEle, que você tenha paz com Ele. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos alegria nele, a paz em Cristo Jesus. No mundo de guerra, no mundo de discórdia, no mundo de leis estranhas, no mundo terrível, mas nós temos paz com Cristo Jesus. Que você possa, irmão, desfrutar de vida plena com Ele ainda nessa terra. É o que Deus quer para a nossa vida, é o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. No versículo 19 vai dizer: não lhes imputou. Vamos ver aqui o versículo 19. Diz assim, olha: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. No versículo 19, ele estava o quê? Não lhes imputando o seu pecado. O pecado era meu, o pecado era seu. Nós é que tínhamos que ser humilhados, envergonhados, bofeteados, levado na cruz, cravado na cruz. Mas Ele pega o meu pecado, não imputa para mim. Ele não imputa o pecado para mim. Ele pega o meu pecado, Ele tira ele da minha conta e Ele bota na conta de Jesus. O seu pecado, o nosso, Ele bota na conta de Jesus. Meu Deus do céu, Aí eu fico, foi a pergunta que eu fiz agora: mas se Deus não colocou a minha dívida na minha conta, Ele colocou na de quem, meu irmão? Se Ele não colocou a sua dívida na sua conta, Ele colocou na conta de quem? Na conta do Filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele colocou na conta de Jesus. Meu irmão, imagina, você, sofrendo, passando por momentos, que você mesmo, eu, você, nós, quantas vezes a gente não tem nem palavra para algumas coisas que a gente está vivendo, e Deus vem com aquela palavra de consolo e traz o consolo no nosso coração, através do amor de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, que nessa noite, em nome de Jesus, nós venhamos entender essa doutrina da reconciliação, da nossa necessidade. É uma necessidade de ordem de Deus para a nossa vida. Porque Jesus, quando Ele vai na cruz, e Ele é cravado na cruz, Ele passa por aquele processo. Isaías vai dizer que Ele não tinha parecer. Ele não tinha parecer.
ali no Isaías 53, ele vem trazendo ali todo o esclarecimento dessa trajetória de Jesus até a cruz. E no versículo 6 ele vai dizer que Deus lançou sobre ele a iniquidade de nós todos, o nosso pecado. Tudo foi lançado na conta de Jesus. E por amor a mim, e por amor a você, a palavra de Deus diz que as lanças, a forma como ele foi tratado, que lançavam nele, feria na pele, que ele suou gotas de sangue, que ele passou por processos terríveis, mas ele tinha uma missão e ele tinha que ir até o fim, porque era naquela cruz que eu e você iríamos alcançar a libertação e o nosso reencontro com o nosso Deus. Nós fomos afastados de Deus por causa do pecado, mas o nosso reencontro com o nosso Senhor está através do sangue de Jesus. Foi pela morte dele que nós fomos resgatados. Foi pela morte e sacrifício de Jesus, naquela cruz é que nós fomos resgatados. Não tem outro caminho. Tentam apresentar tantas coisas hoje aí fora para a humanidade. Tentam apresentar tantos outros caminhos, mas a Bíblia deixa claro que o único caminho é Jesus. Porque não foi ouro, não foi prata, não foi, irmão, valores financeiros, não foi nada disso que traz a nossa religação a Deus, mas o sacrifício de Jesus naquela cruz, a morte, a trajetória dele. No versículo 21 vai mostrar aqui que a gente está falando, que ele bota na conta de Jesus, que ele diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, ele não tinha pecado. Como eu, pecador, vou tirar o teu pecado? Não tem como. Por isso o Pai envia o Filho, que não tinha pecado, para que através da sua entrega nós fôssemos religados ao Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ali ele leva a nossa iniquidade, ali ele leva o nosso orgulho, ele leva a nossa soberba, ele leva a nossa incredulidade, idolatria, tudo que é de ruim, irmão. Nós somos seres humanos e a nossa essência, ela é inclinada para as coisas desse mundo. Ela é inclinada para as coisas que não agradam a Deus. Na hora de orar, às vezes a gente não vai nem com aquele prazer para largar um telefone, para poder pegar uma Bíblia, é uma luta. Para largar um telefone, para poder botar o joelho no chão para orar, é uma luta. Por quê? Porque essa essência, a vida de Jesus, meu irmão, ela nos livra da culpa do pecado, como justificados por Deus. Aquele pecado não faz mais parte da nossa conta, mas essa essência, ela ainda em nós está. Por isso, há uma luta constante, como foi dito hoje. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas há uma força, uma luta para tentar, de alguma forma, nos separar do poder de Deus, nos separar de Deus. Ainda há, irmão. E nós só vamos, essa essência, ela só vai sair de nós quando nós formos glorificados, quando nós formos para a glória. Por isso é que todos pecaram, nós ainda cometemos erros pecaminosos. Mas sabe qual a diferença? Sabe qual a diferença de um pecador ímpio e um pecador cristão não ímpio? É que o ímpio, ele peca e peca, e continua pecando e não se arrepende. Mas o justo, o servo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, ele pode até cometer um erro, mas ele é ferido no coração. Ele se arrepende. Se lembra de Pedro? Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, né? E ele se arrepende, ele chora e ele volta: Senhor, me perdoa. Lembrou do filho pródigo? Ele sai da sua casa,
pega tudo que o pai tinha para ele, de rendas dele, e ele vai, e ele gasta tudo. E daqui a pouco, quando ele está passando um momento difícil, e ele volta, ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, se você ainda não tem ainda convicção no seu coração, se você ainda não sentiu que passou por esse processo de religação ao Pai, fala com Ele nessa noite. Ora, Senhor, em nome de Jesus, a iniciativa é sua, Senhor, não é minha, meu Deus. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, Deus. Me renova, porque é necessário nascer de novo, meu irmão. É necessário, porque às vezes a gente está dentro do templo, a gente está fazendo todas as obras do templo. A gente está cuidando, a gente está lavando, a gente está limpando, a gente está recebendo, a gente está pregando. E às vezes ainda não nascemos de novo. Às vezes ainda não passamos por esse processo que nós estamos tratando dele aqui hoje, da reconciliação. Tem muita gente, meu irmão, que está sentado no banco na igreja e que ainda não foi reconciliado ao Pai. E que não seja eu hoje, que não seja você. Em nome de Jesus, o Senhor venha fazer hoje essa transformação na nossa vida e nós venhamos realmente nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos em João 3, Nicodemos, tu é príncipe de Israel e tu não sabes, necessário é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito, para que possamos ser religados ao Pai. Para que possamos passar verdadeiramente por esse processo da reconciliação com o nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E foi feito, meu irmão. Foi feito tudo por nós, né? E Jesus aqui, Ele paga a nossa dívida. Colossenses 2, no versículo 13 e 14, é interessante a fala aqui de Paulo, que ele vai mostrar que quando Jesus passa por esse processo, vem o processo da justificação, nós somos justificados aqui em Deus, aí ele vai mostrar o que Jesus fez com a nossa dívida, porque era minha, Deus tirou de mim, botou na conta de Jesus. E sabe o que Jesus fez, meu irmão? Com a sua dívida, com a minha dívida, Ele não ficou pelo meio do caminho, Ele não ficou pagando parcelado, não. Não ficou, não. Ele pagou, escrito Colossenses 2, 13 e 14, vai dizer que Ele pregou o escrito de dívida que era contra nós, o anulou, rasgou e cravou na cruz e deu um brado: está consumado. A morte e ressurreição de Jesus na cruz foi consumado, meu irmão. Você está livre do pecado, aquele pecado. Você foi religado ao Pai. Entenda, você que está aqui hoje, lavado e remido no sangue de Jesus, você já foi religado ao Pai. Você já foi salvo. É pela graça. A salvação, ela é pela graça. Você não alcança a sua salvação. Eu não alcanço a minha salvação. É o Senhor Jesus que nos alcança, como o irmão já falou hoje, e nos salva. É pela graça, é favor imerecido, é favor de Deus, é o amor de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que dela não se glorie. Então, nem são as obras de Cristo que nos salvou, as obras extraordinárias de Jesus que nos salvou, não foi os milagres de Jesus que nos salvaram, foi a morte e ressurreição de Jesus que nos salvou. A sua obra, a minha obra não me salva. O que salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele cravou na cruz,
bradou, está consumado. Se você tinha dúvida no teu coração, tipo, eu estou indo na igreja, mas será que eu estou certo? Será? Meu irmão, se você está obedecendo às santas escrituras, andando segundo os mandamentos de Deus, em ordenança, que essa dúvida caia hoje por terra do seu coração e vai servir a Deus e vai fazer a obra de Deus com a certeza de que Ele está do teu lado, cuidando de você, te guiando e te dirigindo. Tenha hoje, nessa noite, em nome de Jesus, a convicção no seu coração. Eu passei também muito tempo na minha vida em lugares onde eu tinha dúvida. Ai, meu Deus do céu, essa luta, era uma luta, né? Ai, meu Pai do céu, se eu pecar daqui a pouquinho, eu não quero, Senhor, em nome de Jesus. Era uma agonia, eu não quero, se eu errar, se eu fizer qualquer coisa, eu vou para o inferno. Não é assim não, meu irmão. Você já está salvo em Cristo Jesus. O reino de Deus não é brincadeira. Deus não te salva agora, daqui a pouco você não é mais. O Espírito Santo entrou, agora o Espírito Santo saiu. Deus não trabalha dessa forma. Deus é Deus de maravilhas. Ele operou em você, Ele é o teu Pai. Agora você é filho de Deus. Então não deixe que a dúvida suba no seu coração. Medite nas Santas Escrituras, confie em Deus, o Todo-Poderoso. Pela graça sois salvo, mediante a fé em quê? Se tu creres, 10:9 ele diz, eu sou a porta, se tu entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Tu reconhece Jesus como único e verdadeiro Salvador da sua vida, anda segundo as Santas Escrituras, Jesus está contigo, você está salvo em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meu irmão, já está tudo pronto. Se você tem essa dúvida ainda no seu coração, que nessa noite você venha sair daqui com essa certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, é Ele que é o Deus presente. Então Ele te justificou, Ele te reconciliou, Ele te livrou da culpa do pecado, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus do impossível e Ele tem cuidado de você. E aí, Ele coloca você, Ele quer contar com você como ministro e embaixador do céu. Nós vimos ali no versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, impôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Embaixador, ministro. Irmão, Ele não te prepara, Ele não te limpa, Ele não te cura, Ele não te transforma e te larga por aí. Ele quer contar com você como ministro do Evangelho, para pregar a palavra de Deus, como embaixador do céu, como embaixadora do céu. Sabe o que o embaixador faz? O embaixador, todos os países têm a embaixada. Você chega num país aí fora, você tem que ir lá na embaixada. Se você quiser resolver alguma coisa do seu país, você tem que ir lá na embaixada para poder resolver. Imagina que você agora, você é o embaixador do céu. A igreja de Jesus Cristo é o embaixador do céu. A palavra está na tua boca, perto de ti, no teu coração, para você, como embaixador do céu, levar essa palavra aos quatro cantos dessa terra e alcançar as vidas para a glória do reino de Deus. Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando às criaturas todas as coisas que eu vos tenho dito. Embaixador do céu, embaixador da parte de Deus. Olha o que Deus faz na nossa vida, meu irmão. Está tudo pronto. Está tudo pronto, meu irmão. Está tudo pronto.
Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Você hoje já reconhece Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Então está tudo pronto. Agora vai. Aprenda a parar e ouvir a voz de Deus quando Ele falar com você. Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz. Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz. Ele vai te ensinar, que é para poder acalmar o teu coração. Quando Ele te der a instrução e Ele falar, vai. Porque por mais difícil que pareceram os seus olhos naturais, os seus olhos espirituais estão seguindo o prumo da palavra de Deus. E Ele que vai te guiar. Nós vamos concluir. Vamos concluir com o versículo 6. 1 e no versículo 6, 1 e 2. Vamos ler o versículo 1. 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Que diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aqui, meu irmão, a gente mostra que a gente precisa considerar alguns perigos que pode acontecer na nossa vida. E aqui no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 1, ele vai falar sobre receber a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? É virar as costas para Deus. Acontece muito disso às vezes, irmão. A pessoa recebe a palavra e ela diz, eu não quero agora não. Agora eu não posso, agora eu não tenho, estou ocupado. Muitos vão dizer, eu estou bem do jeito que eu estou, eu vou ter que ir trabalhar, vou ter que sair, vou ter que fazer as coisas. Não, eu estou bem do jeito que eu estou. Pois. Então cuidado, irmão. Cuidado para você não endurecer o seu coração. A palavra de Deus diz, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Cuidado para que o seu coração não fique endurecido. Hoje é o dia oportuno. Hoje você há de sair daqui com essa certeza no seu coração. Se você não tinha certeza de que você está salvo em Cristo Jesus, que você já foi religado ao Pai, que você saia com essa certeza hoje aqui dessa noite em nome de Jesus. Porque Deus quer uma igreja forte, Deus quer uma igreja confiante, uma igreja que confie nele, uma igreja que quando venha para adorá-la, meu Senhor está lá, e eu vou adorar o meu Senhor, e eu vou louvar, e eu vou servir, eu vou fazer a obra, e o nome dele será glorificado. O outro ponto no capítulo 6 é o do versículo 2, que ele diz assim, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje, meu irmão. É agora. É hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Não deixe que a dúvida fique no seu coração. Hoje é o dia oportuno. Hoje, agora é o dia, eis agora o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde, o amanhã pertence a Deus. Quantas vezes a gente faz tantos planos para o amanhã, chega amanhã a gente não faz nada daquilo que a gente planejou. Tinha outros projetos de Deus para a nossa vida. O amanhã, quem sabe é Deus, não sou eu, não sou você, mas Ele, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem a iniciativa para a transformação da nossa vida. Amém? Que o Senhor, meu irmão, nos abençoe com essa palavra. Se você tinha alguma dúvida no seu coração, não tenha mais. Vai para a Bíblia, medita nas Santas Escrituras. Deus está conosco e Ele quer cada dia que sejamos religados ao Pai pelo poder da sua palavra. Amém? Que o